Fala aí, galera, aqui é o Arthur do canal Arthur Invest e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre algo que tem altos e baixos. E eu não estou falando sobre altinha, eu estou falando sobre criptomoeda. E o que é a criptomoeda? A criptomoeda é a moeda digital. Nossa, Arthur, muito obrigado por falar o óbvio. 1 mais 1 é igual a 2 também, você sabia? Mas às vezes você não sabe que a criptomoeda não pode ser gerada a partir do nada. Na verdade, ela tem um processo que a gente chama de mineração. E o próprio nome já diz muito sobre isso. Sabe quando você tá lá no Minecraft jogando alguma coisinha e tem que ficar minerando para conseguir os diamantes, ouro, recursos que você tem que conseguir? Pois é, assim também é no Bitcoin ou nas criptomoedas. Só que você não vai conseguir com uma picareta. Na verdade, você vai usar dos seus computadores, recursos tecnológicos para decifrar alguns códigos ou combinações matemáticas em busca de uma fração pequenininha dessas criptomoedas. Então, às vezes, a pessoa fica dias e dias lá nos computadores e tudo para conseguir 0,000,3% do Bitcoin. Então, é uma fração muito pequena e a pessoa está lá minerando, trabalhando para conseguir essa fração. Outro fator que também dá uma segurança muito grande nas criptomoedas, que é uma coisa que não vai desaparecer sozinho, é a blockchain, pessoal. E o que é a blockchain? A blockchain é o bloco que guarda as informações de transações. Então ela vai basicamente falar quem que enviou, quem que recebeu, o valor da transação, o horário, e isso é público. Aí você vai pensar assim, caso você sabe, o que eu vou fazer com isso? Por que eu vou comprar Bitcoin se todo mundo vai ficar sabendo? Por que eu vou comprar Bitcoin se quando eu for passar para o meu filho ou para um amigo meu todo mundo vai ficar sabendo? Então, só dor de cabeça. Só que, na verdade, pessoal, não aparece um endereço explícito, tipo Arthur Lourenço Muniz enviou para Matheus ou enviou para Luiz, e aí não vai mostrar assim. Na verdade, aparece um código lá, então é só para ter uma noção de quantos Bitcoins existem, quais que foram, mas é um anonimato, é bem protegido e serve para também, pessoal, algumas pessoas não cometerem fraudes por conta disso. Então, a blockchain ela vai servir para ela dar segurança contra essas fraudes, transações sem precisar de usar bancos, e também vai servir também para que contratos sejam firmados mesmo sem precisar de um banco, alguma coisa assim. Então, um contrato totalmente digital e automático. Então, é muito interessante a gente olhar as criptomoedas, a blockchain, como recursos que a gente pode inovar, algumas coisas que podem facilitar na nossa vida e até mesmo proporcionar coisas melhores. Você deve ter percebido durante esse vídeo que às vezes quando eu vou falar de criptomoeda, eu acabo falando Bitcoin. E por que essa confusão acontece? É porque o Bitcoin é o modelo que as criptomoedas seguem, pelo menos as bem estabelecidas. Você deve ter ouvido já falar também do Ethereum, da Solano. E se o Bitcoin sobe, a tendência das outras é subir também. Se o Bitcoin cai, a tendência das outras é também cair. Bom, eu vou usar uma experiência pessoal minha, tá? A gente tem a carteira do canal, que é a carteira pública, mas eu tenho a minha carteira pessoal. E nessa carteira pessoal, eu tenho a maioria dos meus investimentos em criptomoedas. Você deve estar assim, que loucura, Arthur, por que você está fazendo isso? Fiquei sabendo que o Bitcoin estava lá em 112 mil dólares, ele estava aquele bambambam todo, agora ele caiu, está em 60 mil dólares, está em 70 mil dólares. Isso eu estou só falando que é um Bitcoin, e gostaria de deixar claro isso para vocês, tá? Esse preço é de uma moedinha, está custando 70 mil dólares, tá? Uns 300 mil para mais reais aí. Mas bom, a minha carteira pessoal é com maioria criptomoedas, e ele teve essa queda muito forte. Só que uma coisa que eu vou te contar eu entrei no Bitcoin, na onda do Bitcoin, bem mais cedo. Então, assim, já tem alguns anos que eu tô aí, e o meu primeiro aporte no Bitcoin foi quando ele estava ali por volta dos 43 mil. Então, mesmo com essa queda do Bitcoin, eu tô lucrando ainda, né? Porque ela tava lá em 112, eu tava muito bem, tava muito feliz, e agora caiu para 60, 70, deu uma baqueada, mas ainda assim eu tô no lucro. Então, assim, não é aquelas coisas todas preocupantes da minha vida, porque eu tô feliz com os resultados que eu tô tendo. Bom, e como eu tô falando para vocês, esse vídeo não é uma recomendação, tá, pessoal? Eu tô contando a minha experiência, porque baseado nas minhas vivências, no que eu tenho de conta para pagar, que eu não tenho no caso, eu posso me expor um pouco mais ao risco, só que se você tiver algumas obrigações, é bom você talvez reconsiderar e avaliar melhor quantos por cento você pode investir e principalmente avaliar quando entrar, pessoal, porque isso é basicamente o foco desse vídeo. Vale a pena ainda comprar Bitcoin em 2026? Pessoal, eu vou investir mais no Bitcoin. Eu tô falando que eu vou comprar pra caramba. Porque todo mundo aqui não gosta de uma promoção. Você tá lá comprando besteira, sei lá, qualquer coisa que você tem que fazer aí. Você vê uma bola de futebol lá em promoção, você fala assim, caramba, o preço caiu em 30%, 20%, vou ter que comprar, ué. Você tá doido? Como é que eu vou perder uma promoção dessa? Ou você vê uma camisa bonita, igual a do Cruzeiro, você fala assim, caramba, tem que comprar também. Às vezes é uma coisa de lazer, tá, pessoal? Você fica tão comovido para aproveitar esses descontos. Às vezes eu também, em alguns jogos, aí eu falo assim, pô,
desconto, vamos ir, né? E é basicamente isso que está acontecendo com o Bitcoin, pessoal. É como se você estivesse comprando uma nota de R$100 por R$50. Ele está basicamente na metade do valor. Então o que eu vou fazer é que eu vou comprar mais Bitcoins porque eu acredito que ele vai valorizar mais. Mas isso é o meu ver, tá? Então, assim, pode ser que ele caia mais um pouco ou que ele se estabilize daqui para frente, mas eu acredito que ao longo prazo ele vai sim valorizar, porque o meu objetivo não é lucrar com ele agora. É daqui a 5, 10 anos vender o Bitcoin e, se Deus quiser, ter um retorno muito grande, porque, cara, o meu objetivo é esse, ao longo prazo. Então, eu vou investir no Bitcoin. Eu acho que ele tem um potencial muito grande e, assim como eu apontei para você nesse vídeo, ele tem uma estrutura. Ele não é algo que some ou é criado do nada. Na verdade, ele tem uma base bem consolidada. O Bitcoin, ele tem fatores muito interessantes que eu ainda não falei nesse vídeo. Por exemplo, o Bitcoin em específico, ele tem um modelo que é anti-inflacionário e descentralizado. Para ele ser anti-inflacionário, o que isso quer dizer? Anti-inflacionário é quando o dinheiro não perde valor ao longo do tempo. E, principalmente como a gente está aqui no Brasil, você deve já ter percebido que os seus R$100 lá no supermercado, quando você faz essas coisas, há 5 anos atrás compravam muita mais coisa do que compram agora. E isso por conta da inflação. E o Bitcoin é um fator muito legal dele, é essa anti-inflação. Ele combate isso. Porque dentro do Bitcoin existe um evento que a gente chama de halving. Halving é onde a produção do Bitcoin cai pela metade. Então, se, por exemplo, em um ano, todos os mineradores de Bitcoin do mundo mineravam 1.000 Bitcoins, depois que acontecer o halving, eles passam a minerar 500 Bitcoins. Aí no próximo halving, 250, depois 125. Então, de 4 em 4 anos, a produção cai pela metade. E o que isso tem a ver com a inflação, Arthur? Eu te digo, tudo a ver. Porque se a produção cai, no caso, ele fica mais escasso e a demanda aumenta, ele tende a valorizar ao longo do tempo. Então, assim, ele combate a inflação com a sua valorização. Ele ganha, ele vai se valorizar por si só. E o fato dele ser descentralizado é o fato de nenhum governo, nenhuma autoridade ter como estabelecer alguma coisa contra ele ou sobre ele. Por exemplo, você pode ver algumas leis sendo criadas aí sobre o real, sobre impostos, taxações, e o Bitcoin, ele vem para combater isso. Ele é descentralizado, não tem um governo que pode mandar no Bitcoin e bater o martelo para tudo. Então, o fato dele ser descentralizado também passa uma segurança muito maior. Você fica mais independente do governo. Talvez você não queira ser craque de bola, assim como eu. Mas uma coisa eu te digo, ficar de fora dessa onda do Bitcoin pode ser loucura. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha incentivado vocês a buscar saber mais sobre bitcoins, criptomoedas, porque eu acredito que pode ser uma oportunidade muito boa para mudar a sua vida lá para o futuro. Então, se você gostou desse vídeo, já dá o like, se inscreve no canal e compartilha para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, porque a gente está no objetivo de mostrar para as pessoas o que é educação financeira na prática. Vamos que vamos!